Quem tá feliz hoje, quem tem um dia de paz hoje, é Rogério Ceni. Pela primeira vez, o Rogério tem numa semana para trabalhar com seus 3 principais atacantes. Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. Como é que ele vai fazer para escalar o ataque do Flamengo? Agora é com ele. Problema bom, esse é o problema que todo técnico quer ter. É a primeira vez, desde a chegada do Rogério, que os 3 estão treinando e estão à disposição para o próximo jogo. Tem até imagem divulgada pela Flá TV do Rogério com o Gabriel treinando. Eu imagino que o Pedro vai dançar nessa, né, Roger? E você? Não acho, não. Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tem essa questão, né? Quem vai ser o titular, qual a dupla que vai jogar. Eu acho que os 3 são importantíssimos. Cada jogo tem uma peculiaridade, cada jogo tem uma estratégia diferente. Eu acho que ele vai usar os 3 da mesma maneira, cara, com o mesmo tempo, assim. Pode começar com um, começar com outro, iniciar com uma dupla, terminar com outra. Eu não penso que vai ter um titular, um reserva, ou uma dupla titular e um terceiro para ser reserva. Eu acho que ele vai usar bastante os 3 de acordo com o que o adversário vai oferecer de resistência. Porque são 3 grandíssimos jogadores. Hoje o Pedro é jogador de seleção brasileira, até pelas características, porque é uma característica que a gente ainda não tem na seleção brasileira, e ele é o melhor centroavante do Brasil. Tanto o Gabriel quanto o Bruno são grandes atacantes. Então, o Rogério, quem não gostaria de ter esse trio de frente aí para poder escalar 2? O próximo jogo é contra o Santos. Vão jogar 2 desses 3 aí, provavelmente, né? É isso. Então, contra o Santos eu não sei. Mas como eu sou um técnico ofensivo, e vocês da imprensa ficam me cornetando, dizendo que eu deixo meu time exposto, eu não vejo por que o Flamengo não pode, em determinado jogo, ter Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Pode, o problema é que lá atrás tá passando muita bola, né? O Arão ficou bravo agora. Mas não é que tá passando bola por causa do Pedro, do Gabriel, do zagueiro. Tá passando muita bola porque aquele time do Flamengo que sufocava o adversário não tem mais. Aquele time do Flamengo que fazia a bola chegar no campo de defesa do Flamengo já toda mastigada e não mais limpinha, não tá ainda. Se ele voltar, se eu começar a marcar lá em cima com 2, um terceiro mordendo o adversário, eu posso facilitar a vida da minha zaga, entendeu? Então, eu não descartaria. E o que eu ouvi ontem é que o Flamengo tem até depois de amanhã para exercer ou não o direito de compra do Pedro lá com a Fiorentina, né? Sim. Olha, os próximos jogos do Flamengo, ele vai ter o Santos nesse fim de semana, depois ele vai ter o Bahia, ele visita o Fortaleza e encara o Fluminense. Ele vai ter 3 dos próximos 4 jogos no Rio de Janeiro. Então, além de ter semanas cheias, o Flamengo não vai... Aliás, quem fez essa tabela, hein? Quem fez essa tabela, hein? O Flamengo não vai se deslocar muito. Porque é o seguinte... pois é. Mas tudo bem que não tem esse negócio de torcida, não tem mais torcida, né? Pouco importa. Até porque o gramado do Maracanã não é lá muito pelo contrário. O gramado do Maracanã está melhorou, mas é muito ruim. De qualquer maneira, tem alguma vantagem se você pegar a porcentagem de times que ganham dentro de casa. Ainda é não viajar, a logística, a questão da logística principalmente. De qualquer maneira, do ponto de vista técnico, você não pode fazer uma tabela como o São Paulo, por exemplo. Agora, o Botafogo, por exemplo, dos próximos 5 jogos, ele joga 3 fora de casa, ou dos próximos 4 jogos, uma sequência de 3 fora de casa. Tudo bem, tem jogo que foi adiado, que você está tendo que fazer de novo, só que virou uma bagunça. E essa bagunça tá criando um desequilíbrio técnico no campeonato, na tabela. Poxa, como é que você tem uma tabela de 5 jogos, o Flamengo joga 4 em casa? É original? Ainda que o Flamengo não seja um grande mandante, né? Ele tem, nesse Campeonato Brasileiro, números melhores como visitante do que como mandante. Essa é uma curiosidade. Agora, os próximos 4 jogos, tendo semanas livres para treinar e todo mundo à disposição, é a chance que o Rogério tem para conseguir desgarrar no Campeonato Brasileiro, né? É o famoso agora ou nunca, hein? Agora ou nunca. Você tá reclamando agora de tabela, pô? Não.
Eu acho essa tabela... no Campeonato Carioca... A tabela é sua. Quando jogou fora no primeiro turno, você não reclamou, não, né? Não, é isso que eu ia falar. Essa sequência aconteceu no primeiro turno fora de casa. Tava errado também. Provavelmente eu falei. Não lembro, mas eu devo ter falado. Os dois turnos foi errado. Não falei, não. Mas no Campeonato Carioca, o Flamengo jogou todas no Maracanã. Todas no Maracanã. E agora pega no Campeonato Brasileiro. Uma sequência de 5 jogos, 4 no Maracanã. A tabela é estranha, essa tabela. Ô, Cereto, quantos jogos de 19 de cada turno, ou dos 38, o Flamengo jogou no Maracanã? São 19 jogos, não tem mais. Roger, mais se você... contra o Fluminense. 20 com o Fluminense. Eu não sei se você faz campeonato de futebol de botão. O Kleber Machado já fez muito campeonato de futebol de botão. Você faz um jogo dentro. Mas é o meu irmão que fazia a tabela. O meu irmão que fazia a tabela. Eu não sei da tabela. Mas sempre teve uma sequência de 2 jogos em casa e 2 fora, intercalando esse jogo fora e jogo dentro. Cara, falar da tabela, a tabela é igual para todo mundo e não tem para onde correr. Tem, às vezes, uma sequência, até porque a gente está no segundo turno e a gente está falando aí de Fortaleza e Bahia, que estão em situações mais difíceis. Mas poderiam estar voando na competição e se estivessem voando, iam reclamar. Agora está pegando 4 times que estão bem na tabela. A falar de tabela, eu acho que a tabela, se tem uma coisa que é igual para todo mundo, é a tabela. O São Paulo, por exemplo, ele vai ter... Tabela e erro de arbitragem. Oi? Tabela e erro de arbitragem. É igual para todo mundo. Erra aqui, acerta ali, todo mundo. O São Paulo vai ter 3 dos próximos 4 jogos como visitante, é o contrário. Só que, assim, um deles é em São Paulo contra o Corinthians sem torcida. Então não vai ter deslocamento. Ele encara o Botafogo amanhã. E vai no Rio de Janeiro, que é uma viagenzinha de 40 minutos. Então a logística também é... Isso. E já jogou com o Sport em casa. Então ele não sai de casa. Ele fica 4 rodadas sem sair de casa. Mas ele não tem culpa que esse jogo contra o Botafogo é um jogo que foi adiado. É isso aí. A gente vai tentar explicar agora nessa reportagem... Algo mais sobre tabela, amigos? Vamos ver a tabela do Galo agora. Vamos dar uma olhada na tabela do Galo. Agora eu quero espionar a tabela dos times do G4. Do Botafogo? Oi? Pede a do Botafogo aí. A gente fez a dos times do G4, ó. O Galo vai jogar agora fora de casa contra o Atlético Paranaense. 2 dentro e 2 fora. Fora de casa contra o São Paulo, em casa com o Curitiba e em casa com o Santos. E o Grêmio vai encarar o Goiás fora. Vai encarar o Sport fora, 2 fora e 2 dentro. Esse é o recorte da tabela, que todo mundo vai fazer 2 jogos em sequência fora e 2 jogos em sequência dentro, ou vice-versa. A tabela é igual, não tem o que reclamar da tabela. Mas o Flamengo não, Roger. Bota do Flamengo de novo aí. O Flamengo joga quase todas em casa, não é 2 dentro e 2 fora. Não, é 2 dentro, um fora e um dentro. E a do Botafogo também tá diferente. Não, Cereto, acho que são 2 dentro, um fora e um dentro. O Flamengo tem nos próximos 4 jogos 3. Bota aí, diretor, por favor, o Flamengo. O Flamengo tem nos próximos 4 jogos 3 em casa. O terceiro jogo é o Fortaleza fora, em casa com o Santos, em casa com o Bahia, fora com o Fortaleza. E o último jogo foi contra o Botafogo fora também. Jogou contra o Botafogo no estádio do Newton Santos. Então não é 2 dentro, então não é 2 dentro, 2 fora, no caso do Flamengo. Deve ter pego. Antes do jogo do Botafogo foi contra quem? Antes do jogo do Botafogo foi contra quem? Foi contra o Curitiba no Maracanã. Aonde? Curitiba no Maracanã. Em algum momento o Flamengo jogou 2 jogos fora de casa, sim, em sequência. Pode ter certeza. Cereto, o normal é um dentro e um fora. Um dentro e um fora. Em alguns momentos na tabela, como disse o Roger, você joga 2 fora e uma dentro. Depois você joga 2 dentro e uma fora. Quando coincide de você ter o Botafogo e o Fluminense nesse grupo aí de 5 jogos, você vai jogar, evidentemente, no Rio. Você vai sair do Rio uma vez só. Ô Kleber. É o que é normal. Mesmo que o Flamengo, o Cereto está reclamando, não, mas ele joga 2 dentro, né, agora. No primeiro turno ele jogou 2 fora, desse recorte de 4, ele jogou 3 fora e 1 dentro. Então dando mesmo. Eu não analiso o passado, eu estou analisando o presente. O negócio é agora. Passado é passado. Esse é o homem de visão, homem de visão. É isso.